Aleluias. Amém. Eu vou falar com vocês hoje uma palavra que Deus tem falado muito no meu coração. Já faz um tempo que eu escrevi essa palavra, acho que é 1 ano atrás. Teve um momento que a pastora Marilda me pediu para levar uma palavra lá em Florianópolis, numa reunião. E eu tinha pensado nessa palavra, reli a palavra. E agora, um mês atrás, eu gravei um áudio. Porque eu vejo a importância da igreja se posicionar em unidade. Para nós podermos avançar, nós temos que andar em unidade. Mas para nós andarmos em unidade, nós precisamos também reconhecer a nossa autoridade. Porque Deus dá direção a algumas pessoas aqui nesse lugar, na igreja onde você está. Deus dá direção para algumas pessoas, que são as autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida. Então, para nós podermos andar em unidade, nós temos que reconhecer a autoridade, a direção que Deus está dando para essa pessoa. Amém? Então, nós vamos falar hoje em avançar, mas para nós avançarmos, nós precisamos então ter a unidade e entendermos esse princípio de autoridade. O pastor Álvaro tem falado aqui, que princípio nós usamos em todas as áreas da nossa vida. E nós temos autoridade em todas as áreas da nossa vida. Nós temos a autoridade dos nossos pais, quando crianças. Nós temos a autoridade na escola, que é a professora. Nós temos a autoridade da cidade, que é o prefeito. Nós temos falado isso para as crianças. Nós temos as nossas autoridades aqui na igreja. Deus institui. Deus que coloca essas pessoas sobre a nossa vida. Mas nós precisamos entender isso e reconhecer. Amém? Vocês vão aprender hoje como é que faz. Porque assim como o amor é uma decisão, você não sente de amar, porque o irmão é tão estranho, o irmão é tão cheio de defeitos, o irmão é tão cheio de problemas que você não consegue. Mas o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. E você decide amar. Mesma coisa o perdão. Perdão não é um sentimento. Nós decidimos perdoar. É uma ordenança. Perdoa para que você seja perdoado. E nós temos ensinado isso para as crianças, mas nós temos vivido isso. Quando você, que é líder Kids, ministrou sobre o perdão, como você se sentiu? Porque primeiro isso tem que ser vida em nós, para depois nós passarmos para as crianças ou para quem quer que seja. Como nós vamos fazer? Deus tem que tratar isso na nossa vida. Então o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Deus perdoa todos os nossos pecados. Todos. Perdoa aquele que rouba, perdoa aquele que adultera, perdoa todos. Mas se você não perdoar, Deus não perdoa. Amém? Então você quer a graça de Deus? Você quer o favor de Deus? Perdoa. Você vai orar? Primeiro perdoa. Não é sobre isso que eu vim falar aqui, mas Deus está me levando a falar sobre o perdão. Primeiro você tem que perdoar. E depois Deus vai agir. Aí você vai ter a graça, e você vai ter o favor, e você vai ter as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Mas eu vim falar aqui da igreja como um exército. Deus tem falado sobre a autoridade conosco. Tem uma palavra do pastor Hermes que nós escutamos, a pastora Marilda nos passou. A palavra do pastor Hermes que fala sobre honra, porque a honra também é uma decisão. Fala assim, a honra é uma decisão. Sabe por quê? Porque a gente tem aquilo na cabeça, assim, um pensamento de querer honrar aquele que é perfeito. Ah, mas como é que eu vou dar a direção da minha vida para aquela pessoa ali que erra tanto? Eu julgo que erra. Claro, todo mundo erra, quem não erra aqui? Quem não tem pecado que atira a primeira pedra, né? Então, quem não erra aqui? Todos. A autoridade vai errar? Vai. Para isso serve o perdão. Para isso serve o perdão. Sabe? Para isso serve o amor. Que o amor de Deus ele é incondicional. E através, o pastor Álvaro também fala sempre aqui, que junto com o amor vem o perdão. O caminho sobre modo excelente, que é o amor incondicional, tem o perdão como o perdão pavimenta esse caminho. O pastor Álvaro tem falado aqui. É pavimentado pelo perdão. Porque só perdoa quem ama incondicionalmente. Só perdoa quem ama incondicionalmente. Que sabe que não é nada,
que é falho, que o outro também falha, sabe? E que aí, fazer como Jesus fez. A pessoa errou com você, você vai dizer assim, Deus perdoa, porque Ele não sabe o que Ele faz. Ele não sabe ainda. Ele não aprendeu. Deus, me ensina como eu devo tratar com essa pessoa. O que eu devo falar para ela. Como eu devo falar. Sabe, orar para o Espírito Santo constranger primeiro. Para o Espírito Santo começar a falar antes de você falar. Eu tenho declarado com as gurias aqui, que tem uma frase, que eu não sei se também tem no discipulado de vocês. Hoje eu vou abrir lá. Para vocês, meu discipulado. Então, as mulheres, acontece alguma coisa, dá um... né? E aí elas... ai, mas eu sou carne. Não. Você é carne, mas você anda no Espírito. Amém? Porque é muito fácil você se acomodar e dizer assim, eu erro, sim, faço isso, e eu sou desse jeito, mas é porque eu sou carne. Não, mas eu tenho que buscar lá do alto, eu tenho que buscar as coisas do Espírito. Eu sou assim, mas eu não posso declarar que eu sou assim. Tem que dizer, eu não sou carne, eu sou o Espírito. Aí, eu ensinei para elas, algo que eu aprendi também, que a gente tem que dizer assim, carne, quem manda aqui sou eu. Amém? E andar no Espírito. Então, eu dei até uma tarefa para elas quando surgiu essa questão, né? É minha carne, não é carne não, porque não é tua carne mais, é o Espírito. Essa confissão da palavra eu quero fazer com vocês. Amém? Nós temos esse livrinho aqui, Todas as mulheres, as líderes têm, que tem aqui a declaração da palavra. São orações que nós fazemos baseados na palavra de Deus. O pastor Aloysio fala, orando a palavra, confissão da palavra, declaração da palavra. Essas você pode usar da forma como você quiser, mas você tem que falar. Né? Porque declarar é possuir. Então nós temos declarado, porque nós não andamos por vista. Nós andamos pela fé. Então nós não estamos vendo, mas nós declaramos já como se estivéssemos visto. Eu disse para a Aline, agora aqui no louvor, você está vendo os céus abertos lá em Osório? Ela olhou para cima, tentou enxergar. Eu estou enxergando, os céus estão abertos lá em Osório. Amém? Está se abrindo o céu lá. É pela fé, nós andamos pela fé. Então, eu quero declarar com vocês, eu gostaria que vocês ficassem de pé. Depois eu vou começar a palavra. Vamos declarar isso. Eu tenho dito para elas assim, gurias, vocês vão falar com alguém, a situação está difícil, deu um problema lá no discipulado, deu um problema lá na célula, como é que eu vou agir? Eu tenho que agir no Espírito. Eu tenho que buscar a vontade de Deus, sempre. Né? Por exemplo, a minha vontade não era estar aqui agora. A pastora Marido me conhece. Por mim, eu estava sentada ali escutando, disse, pastor, eu gosto tanto de lhe ouvir, né? Fala amanhã, vamos, né? E a pastora, não, né? Vai você. Comigo sempre foi assim, não tem história. Vai e acabou, vai. Então, nós temos, não é essa a minha vontade, mas eu não faço a minha vontade. Eu faço a vontade de Deus. Foi Deus que me chamou. E é Ele que me capacita. Quem me conhece, me conheceu um tempo atrás, sabe. É pela graça de Deus que eu estou aqui. Porque eu não, se duvidar, eu sou gaga. Aí eu me lembro, cada vez que eu tenho que falar, me lembro, mas Deus chamou Moisés também, né? Então tá, então eu vou. Eu sou igual a Moisés. Daqui a pouco eu não consigo nem falar, mas é porque tem que ser Deus através de mim. E tem que ser Ele, né? Às vezes você fala assim, vou falar sobre a autoridade, que às vezes você fala assim, nossa, mas como Deus deu uma autoridade para aquela pessoa quando ela falou? Sim, é que o autor estava ali. O autor estava ali, ele precisa estar ali. Não tem autoridade. Não tem autoridade, o autor precisa estar ali. Então, nós vamos confessar essa palavra aqui, a confissão da palavra, nascido do Espírito. E nós vamos possuir isso na nossa vida, no nome de Jesus. Em todas as áreas das nossas vidas, nós vamos, Senhor, andar no Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, recebendo do Senhor direção em todas as coisas. E agora você vai dizer assim, eu sou um ser espiritual. O meu espírito é a lâmpada do Senhor. Deus, o meu Pai, está me guiando através do meu espírito a toda a verdade. Eu sou um filho de Deus, nascido do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito de Deus. Eu ouço o meu coração
ao olhar para o meu espírito dentro de mim. O Espírito Santo dá direção ao meu espírito e iluminação à minha mente. Ele mostra o caminho por onde devo andar em todas as áreas da minha vida. Deus, o meu Pai, me tem concedido espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Tem iluminado os olhos do meu coração para que eu conheça a suprema grandeza do seu poder dentro de mim. A sabedoria está no meu interior. Eu ouço a voz do Espírito e obedeço o que ele diz. Eu deixo que o Espírito me domine, pois não ando segundo a carne. Pois eu não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Examino o meu caminho à luz da palavra de Deus. Confio no Senhor de todo o meu coração e não dependo do meu próprio entendimento. Reconheço o Senhor em todos os meus caminhos e Ele me dirige os passos. Eu ando na luz da palavra de Deus. Eu educo, treino e desenvolvo o meu espírito. A palavra de Deus não se apartará da minha boca. Medito nela dia e noite. Portanto, o meu caminho será próspero e eu serei bem-sucedido na vida. Agora levanta as mãos e diz assim: eu estou cheio do poder do Espírito Santo. Fala de novo: eu estou cheio do poder do Espírito Santo. Mais uma vez: eu estou cheio do poder do Espírito Santo. Mas para que esse poder? Como você vai usar esse poder? Para que Deus te chamou? Para que Deus te deu esse poder? E a gente vai ouvir isso da parte de Deus hoje, amém? Vamos sentar? Então, Deus tem levantado um exército, Deus está levantando um exército. Nós somos na conferência, já falamos aqui, a pastora Marilda também falou, pastor Carlos. Um exército se levanta. E esse exército que se levanta, nós como líderes estamos na linha de frente, dando direção para aqueles que estão vindo atrás. Tem uma hierarquia, o pastor Lemos conhece bem essa hierarquia, porque ele era do exército, né? O senhor era? Da brigada? Ah, eu achei que era do exército. Mas tem uma hierarquia no exército, tem uma hierarquia na brigada, né? E a hierarquia do exército, a mais alta é general. O nosso general é Cristo. É Ele que nos dá direção em todas as coisas. Amém? Vou falar da igreja hoje como um exército. Mas nós sabemos também que a igreja é corpo de Cristo. Nós temos falado com as crianças que a igreja é família de Deus, onde nós temos um Pai amoroso que nos ama e não nos abandona por nada, nunca mais sai. Deus não muda de endereço. Deus vai estar sempre dentro de nós, as crianças têm aprendido isso. Então nós somos uma família de Deus, nós temos irmãos aqui neste lugar. Também nós falamos que a igreja é um edifício espiritual. Eu lembro do pastor Carlos, cada vez que eu penso nisso, da pedra lascada, pedra pontuda, pedra não sei o quê. As pessoas chegam aqui com quebradas, pedra quebrada, pedra... E aí nós temos que encaixar essas pessoas no edifício espiritual, né, através do cuidado, do amor, da consolidação. Esse é o nosso trabalho. Então, nós também somos um edifício espiritual. Mas eu quero falar da igreja hoje como um exército.
E como eu falei no início, para esse exército andar e ter vitória, nós precisamos andar em unidade. E Deus coloca algumas pessoas como autoridade sobre a nossa vida. Nessa igreja aqui, o pastor Álvaro é autoridade. Nós temos o supervisor, o pastor Carlos, que é autoridade sobre toda a vinha Santa Catarina e Litoral Norte. Cada igreja tem um pastor que Deus colocou, que é uma autoridade que foi Deus que estabeleceu. Você queira ou não queira, foi Deus que estabeleceu. Porque toda a autoridade, ela procede de Deus, ela é instituída por Deus. Amém? Nós temos falado, às vezes a embalagem não é aquela que você gostaria que fosse outra, né? Mas é aquilo que nós precisamos, é aquilo que você precisa. Então, nós estamos fazendo parte desse exército. Nós, como líderes, estamos na linha de frente. Mas para isso nós precisamos escutar as orientações, as direções, aquilo que Deus tem falado com a autoridade que Ele instituiu, que Ele colocou, né? Porque imagina só, se cada um fosse dar uma opinião, se cada um fosse seguir uma direção. Eu quero que vocês imaginem um exército em batalha. Os soldados todos ali em batalha, tem um comandante ali na frente, e o comandante diz, agora nós vamos avançar. E aí um soldado diz, não, mas eu não quero ir por aqui, eu vou por lá. O outro, não, mas agora eu não quero ir, eu vou ficar aqui parado aqui. Sabe, o outro senta, ou vai por outro caminho. Ah, não, mas eu não quero ir nesse horário, eu vou no outro horário. Eu prefiro ir depois, eu vou depois. Esse que foi sozinho, vai conseguir chegar lá? Vai conseguir cumprir o propósito? Não, provavelmente ele vai morrer em batalha. Porque você, querendo ou não, nós estamos numa batalha diária. Eu não sei se vocês veem dessa forma, mas quando nós, mesmo dormindo, nós estamos em batalha. Mas contra quem nós guerreamos? Mas a gente não consegue identificar o inimigo. Contra quem nós estamos guerreando? Então, eu quero que vocês abram Efésios 6:12. Efésios 6:12. Contra quem nós estamos guerreando? 12. Contra quem é a nossa luta? Por que Deus formou esse exército? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Toda semana? Para que Deus te chamou? Você sabe disso? Tem uma palavra muito tremenda assim que eu quero trazer para a igreja também. Você tem um chamado ou você está apenas fazendo um trabalho? Porque se você é voluntário, você vai acabar parando. Sabe? Agora, se você tem um chamado de Deus, você tem uma missão, porque um chamado é para toda a vida. Quando você entender que você tem um chamado, que Deus te chamou para fazer essa obra, você não vai desistir. Então, a nossa luta é contra quem? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai, aqui fala sobre as armas, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois terdes vencido tudo permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Aí ontem eu estava lendo essa palavra, já li várias vezes, você também. Ah, pastor, essa palavra eu já conheço, olha, decor, já sei decor, eu falo assim, decorei. Eu fazia isso quando me converti, eu achava que se eu falasse eu estava me protegendo. Era uma coisa assim, em uma igreja que tudo era palpável, assim, então eu achava que colocava armadura assim e me sentia, né, armada. Me cinjo com a verdade, né, com a couraça da justiça, e assim eu ia. Mas olha só que tremendo isso. Eu estava lendo essa palavra ontem. Aí fala assim, cingindo-vos com a verdade. E aí vinha assim o Espírito Santo. Quem é a verdade? Jesus. Vestindo-vos com a couraça da justiça. Quem é a justiça? Jesus.
calçai com a preparação do evangelho da paz. Quem é a palavra? Jesus. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, aí fala do capacete da salvação, né? A espada do Espírito. Mas nós temos que nos vestir de quê? De Cristo. Isso, essa revelação tive. Nós temos que nos vestir de Cristo. Expressar a Cristo onde nós estivermos. Na sua bondade, na sua benignidade, na sua longanimidade, na sua paciência, no seu domínio próprio. E é isso que vai fazer nós avançarmos, sabe por quê? Porque as pessoas vão ver em você algo diferente, que o mundo não mostra. Eles não têm para dar o que você dá, só aquilo que você tem. Eu não tenho nada, mas aquilo que eu tenho, eu vos dou. Né? Então, as pessoas querem ver prodígios e sinais, mas não tem milagre maior do que a pessoa ver que você mudou, que você está transformado, que você não é mais a mesma. Sabe, eu estava falando com a Daniela. Onde é que está a Daniela? Ah, está lá no fundo. Isso. Ela conseguiu transferência aqui para Capão. Ela vai começar a dar aula no Riachuelo. Vai ser minha colega lá no Riachuelo. Nós vamos nos encontrar lá. E que bênção, né? Eu vejo Deus dando direção em todas as coisas. Aí eu falei para ela assim, eu comentando também com a Rosiane da escola, nós temos o projeto na escola, e nós temos conseguido entrar lá uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Agora eles liberaram para nós a apostila, que eles não liberavam. Então, até então, nós estávamos tentando camuflar o trabalho. Agora eles abriram para a gente, porque viram assim a diferença das crianças. E aí eles começaram, que nós fomos ousados, irmãos, nós fizemos um mini encontro dentro da escola. Aí quando nós fizemos a cura da alma, com band-aid, lá com aquela parte do abusador, e as professoras, né, aí teve uma que se levantou lá e complicou. E a gente deu uma acalmadinha. Mas nós fomos ousadas mesmo, nós fizemos um mini encontro dentro da escola. E todas aquelas crianças aceitaram Jesus. Isso eu tenho certeza absoluta. Todas elas, porque foi feito plano de salvação 13 vezes dentro da escola. Mas agora elas abriram para a apostila. Pode usar a apostila, sabe por quê? Como o ano passado terminou o ano assim, elas meio assim, por causa nós tínhamos feito aquele teatro que elas acharam que foi muito forte, né? As crianças vêm de tudo lá fora, mas aquele teatro ali, estão sendo abusadas ali, mas aquele teatro ali foi forte, né? O diabo se levantou. Então, elas, no final do ano a gente até pensou, eu acho que a Patrícia disse, né? Pastora, não sei se o ano que vem nós vamos conseguir entrar lá, mas nós vamos terminar esse ano como nós começamos, né? Vamos fazer tudo que tem que fazer. Aí se o ano que vem não der, e aí no início do ano nós não procuramos, sabe? A gente foi deixando, acontecia uma coisa, acontecia outra, a Patrícia ficou de ir, não foi, aí foi indo. Daqui a pouco a Sandra falou, pastora, elas estão esperando. Elas estão esperando vocês lá, elas querem o projeto na escola. Porque começou o ano, era uma agressividade, né, Sandra? Diz que as crianças quebrando cadeira uma nas costas das outras, porque nesses 2 anos que estávamos lá não acontecia mais isso. E elas precisaram, elas quiseram, elas ligaram pedindo para a Sandra falar conosco. E aí disse, agora Patrícia, então agora você vai dizer, eu vou, mas eu vou usar essa apostila aqui, ó. E ela foi, e amém. E ela não pode usar o que você quiser, nem quis olhar. Que elas estão desesperadas. Amém? Porque elas querem aquilo que você tem. E nós só vamos ganhar essa geração, a gente fala em avançar, ganhar essa geração e a próxima. Tem o nosso encargo aí, né, de ficar na igreja de vencedores. Mas nós só vamos avançar quando nós, em unidade, expressarmos a Cristo aí fora. Sabe? Nós vamos atrair as pessoas. Aí perdi o fio da meada. Aí a Daniela, aí eu falei para ela assim, Daniela, talvez, olha só que oportunidade que tu vai ter de entrar todos os dias numa sala de aula. Talvez você não vá conseguir falar de Jesus naquele momento ali, né? Mas a tua presença ali é a presença de Cristo. Sabe, ela não precisa nem falar. O olhar dela, o toque dela, o abraço dela. Jesus está ali. Está ali naquela sala. Querendo ou não, ele está ali. Elas não sabem. Quando eu voltei para a escola, fiquei 2 anos afastada também. Eu entrei na biblioteca e falei assim, eles não sabem, mas essa escola a partir de hoje vai começar a ser abençoada, porque eu estou aqui. Amém? Porque a bênção chegou. Eles não sabem, mas a bênção chegou. Amém? É assim que nós temos que nos posicionar como exército.
Amém? Então a nossa arma é o quê? As crianças já aprenderam muito bem. A nossa arma é a palavra de Deus, né? Nós declaramos a palavra, nós usamos a nossa fé como escudo. Mas também nós oramos. E antes de orarmos, nós nos perdoamos e nós nos amamos. Vocês veem como uma coisa tem ligação com a outra? Vocês veem que não tem como avançar se não voltar lá para o princípio? Para a essência que é Jesus e que é o amor de Deus, que é o próprio Deus. Amém? Então, agora nós vamos ver em outro lugar na palavra de Deus, 1 Coríntios 10, nós vamos falar sobre as armas. Você já conhece essa palavra também. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir nós, sofismas e tudo que se levanta, toda altivez. Coríntios 2, 10. Então, olha só, no 3, vai no versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então nós temos que ser obedientes a Deus. E sendo obedientes a Deus, nós vamos orar, e nós vamos lutar, e nós vamos ter vitória nessa batalha. Mas por que o Senhor nos ungiu? Agora eu quero que vocês vão lá em Isaías 61. Por que essa batalha? Para quê? Deus te deu as armas? Deus te mostra o inimigo? E agora vai falar aqui, ó. Em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Por quê? Aqui vem a resposta. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Foi para isso que o Senhor te chamou. É para isso que veio o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Para que você tenha ousadia de ir e falar da palavra de Deus. É para isso. Não foi só para você se encher aqui, para você falar em línguas, para você cair, para você levantar. Deus te deu esse poder para você ir e pregar o Evangelho. Não adianta você vir aqui todo domingo, se encher do Espírito, cair no chão, levantar, rir, chorar. Qual seja a manifestação do Espírito. Deus se manifesta de várias formas. Se você na semana não evangelizar ninguém. Se você na semana não pregar para ninguém. Se você não ganha ninguém para Jesus, o que adiantou você ter esse poder dentro de você? Para que Deus te ungiu? Se não foi para você pregar o Evangelho. E você tem pregado? Esse poder te dá ousadia para você ir àquele lugar, para você falar para aquela pessoa que você não consegue. É esse poder que te dá, do Espírito. Foi para isso que Deus te ungiu. Amém? Então nós somos um exército. As nossas armas são essas. Mas eu quero falar para vocês hoje a questão da autoridade. Fala autoridade. Princípio de autoridade. Você tem que entender isso no teu coração. Então, para nós avançarmos como exército e termos unidade, nós precisamos entender esse princípio de autoridade. Agora eu quero que você repita comigo assim: Deus só vai te dar autoridade se você honrar, respeitar e reconhecer a autoridade que Ele colocou sobre a tua vida, sobre a minha vida. Então Deus só vai te dar autoridade quando você reconhecer a autoridade que Ele colocou sobre a tua vida. Imaginem só, Deus é um Deus organizado. Sabe por que existe autoridade? Tem gente que não gosta, né? Para me mandar. Eu tenho que obedecer tudo que Ele manda, eu tenho que fazer. Assim começa dentro de casa as mulheres. Por que Esther é um exemplo de submissão? Esther é um exemplo de submissão. A pastora Marilda trouxe essa palavra no dia do culto das mulheres. Mesmo ela estando lá como rainha, ainda ela submetia ao tio dela, Mordecai. Sabe que aquele senhor foi levantado para cuidar dela. Ela perdeu os pais, Deus colocou essa pessoa para cuidar e ela reconhecia a autoridade.
Davi é o maior exemplo disso, irmãos. Nós, assim, às vezes, falamos tantas coisas, e eu creio que assim vocês entenderem, tá? Hoje Deus vai estar dando entendimento para vocês. Amém? Meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje Deus vai dar clareza. Fala assim, eu quero receber do Senhor essa palavra. Eu quero que essa palavra venha ter fruto no meu coração. Eu quero entender. Me dá, Senhor, entendimento. Palavra revelada. Olha só como que Davi era, o coração de Davi. Davi era um homem submisso, um homem segundo o coração de Deus. E ele tinha como autoridade sobre a vida dele, Saul. Vocês imaginem, pense agora na autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Se essa pessoa que é autoridade sobre a tua vida se endemoniasse e você tivesse que ir lá expulsar o demônio dela. Você ia continuar submetendo? Imagina, teu líder, a tua autoridade, além de endemoniado, olha só. Davi tinha esse coração, ele era submisso e ele entendia esse princípio de autoridade. E ele honrou Saul até a morte. Até ficou bravo com quem matou Saul, né? Teve um irmãozinho lá que quis ainda fazer justiça própria. Matei Saul para você. Como que você fez isso? Como que você tocou no ungido do Senhor? Davi não aceitou, porque ele conhecia o princípio de autoridade. Como que você faz isso? Como que você toca no ungido do Senhor? Saul, além de endemoniado, queria matar Davi. Imagine agora a pastora Marilda correndo atrás de mim querendo me matar. E Davi honrou a autoridade até o fim. Até que Saul morreu, né? Mas enquanto Saul era vivo, ele honrou a autoridade. Então a gente fica escolhendo quem honrar. Fulano eu honro, porque, afinal de contas, ele é, né, assim, todo perfeito, assim, não erra. Quem que tu pensa que não erra? Quem que não erra? Não está com ele todo dia para saber. Sabe por que as mulheres têm dificuldade de honrar os seus esposos? Porque a gente tem uma ideia assim na cabeça de que você vai honrar e você vai seguir aquele que é perfeito. E aí, como elas veem que o esposo não é perfeito, que ele erra, que ele tem os defeitos dele, tem as dificuldades. Então, ela não consegue honrar. Por quê? Porque ela olha para a pessoa. Ela não olha para o princípio de autoridade. Você tem que olhar para o princípio de autoridade. Não importa a pessoa que Deus colocou sobre a tua vida, porque foi Deus que colocou. Essa pessoa vai errar? Vai. Mas ela está fazendo... É o erro dela. Pastora, a senhora nem sabe. Vai orar. Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. Deus vai expor se precisar expor. Ou Deus vai mudar ela. Você, como liderado, tem que orar para Deus mudar. Sabe, para Deus fortalecer, para Deus capacitar. Sabe, não orar agora, vou orar para Deus expor. Não. Sabe, não é esse o coração de Jesus. Então, olha só, Davi tinha esse coração. E é esse coração que eu quero ter, amém? É esse coração que eu quero ter. Então... Essa palavra, irmãos, eu tirei de um livro do pastor Aloysio que fala sobre unidade e autoridade. E ele fala que pessoas que não são submissas, elas não podem ser usadas na obra de Deus. Elas não podem ser usadas. Sabe por quê? Até que nível vai a tua submissão? Para alguns, o nível de submissão acaba quando tocou na sua vontade. Então é sinal de que ainda a vontade dela prevalece. Então, enquanto a pastora está falando algo que eu gosto, que eu quero fazer, que é algo que eu acho legal, eu faço. Agora, tocou numa área da minha vida, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, eu não faço. E isso não é submissão. As pessoas até pensam que são submissas, mas quando chega nesse ponto, elas já não são mais. Então, na verdade, elas não são submissas. Elas fazem aquilo que elas querem. E nem tão pouco a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que você submeta a tua autoridade. Independente do jeito que ela seja. Independente do jeito que ela seja. É essa a vontade de Deus para a tua vida. Então, é isso que está na palavra. Eu não estou inventando, está aqui. Que Deus fala que toda autoridade procede dele.
Foi Ele que levantou, né? Então, isso está na palavra. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa submissa? Você se considera uma pessoa submissa? Agora eu vou dizer para você sinais de uma pessoa submissa. Então, a maioria das pessoas na igreja, elas se consideram submissa. Mas qual é o nível de submissão? É isso que eu falei agora há pouco. Qual é o nível de submissão? Vai até que ponto? Ah, não, mas isso eu faço. Não, ir no encontro eu vou servir. Que exército é esse? Nós estamos juntos, em unidade? Não, isso eu faço. Não, aquele outro ali eu já não é comigo, não faço. Ah, esse na capacitação eu venho. Não, mas lá no discipulado, não acho que não precisa. Qual é o teu nível de submissão? A quem você segue? Então, o primeiro sinal de uma pessoa submissa é quando ela reconhece a autoridade. Ela chega num lugar e ela sabe quem é a autoridade ali e ela já procura submeter, porque ela reconhece a autoridade. A gente pensa às vezes a questão do rebelde, né? O Lúcifer era o rebelde, né? E quando a gente fala em rebeldia, nós pensamos naquela pessoa, o que vocês imaginam? Eu imagino aquela pessoa que se levanta na igreja contrariada com alguma coisa e ela dissemina aquilo ali, contamina e vai embora e leva uns quantos junto, né? A gente pensa isso, rebeldia, né? Pois é. Mas você sabe que quando você ignora uma orientação, quando você ignora uma orientação que o pastor dá, não executa uma direção, rejeita convocações espirituais. Eu falo para as gurias aqui, para as líderes, convocação espiritual é algo que eu, em outras palavras, estou dizendo assim, você não pode perder. Sabe por quê? Não é questão de honra ou não honra. Não me importa se honra, se não honra, não é essa a questão. A questão é que você vai perder. Porque se é algo importante, é algo que Deus está dando direção para a igreja. Como que você que faz parte desse exército não está aqui para receber? Como? E como é que você vai andar de agora para frente? Porque Deus dá palavras e Deus dá direções, palavras reveladas. Palavras reveladas que eu vejo assim, meu Deus, como que não está aqui? Porque a palavra revelada, a gente fala a palavra rema, é como se ela te desse um impulso para frente. Você recebe aquela palavra, ela veio revelada no teu coração e você anda. E nós queremos andar juntos, em unidade. E eu no meu coração, sabe por que eu fico... Sabe por que eu fico... Sabe por que eu... Não vou usar o termo chateada, assim, mas eu fico triste, vamos dizer assim, porque eu vejo que a pessoa não recebeu. Eu disse, agora ela ficou. Porque todo mundo andou naquela palavra. E aí, na segunda-feira, todo mundo a palavra, e fez, né? A gente vê aquele bu na semana, e aquele ele está assim, ó. O que está acontecendo? Ficou. Né? E Deus vai dando palavras para a igreja, vai dando palavras. E as palavras vêm vindo aos pouquinhos, né? A gente viu o caminhar de Deus com a palavra da graça. Não foi assim, uma hora para outra. Foi aos pouquinhos, Deus foi trazendo, né? Porque muitas pessoas não iriam entender. E Deus vai dando as coisas devagarinho, sabe? Para que todos andem juntos. E a gente vê que tem pessoas que não entenderam isso ainda. Que elas têm que estarem juntas. Sabe? Que elas têm que receber a palavra juntas. Que elas têm que andarem juntas. Que elas têm que se perdoarem. Sabe? Porque para você andar em unidade é só no Espírito. Fala assim, para mim andar em unidade é só se eu andar no Espírito. Porque se não for no Espírito, você não perdoa, você não ama, você não anda em unidade. Porque cada pessoa é de um jeito, né? Deus levanta aqui, a gente fala de igreja como família e como corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Deus é o cabeça, Jesus é o cabeça. Ele dá a direção para o corpo, mas nós temos que estar atentos. Porque imagine se Deus dá a direção para o corpo e cada um for fazer o que quiser. Imagine se esse meu pé quer andar para lá, esse quer andar para cá, o outro não quer andar. Então nós temos que andar juntos. E Deus vai dando direção para quem? Para a autoridade que Ele estabeleceu, quer queira ou quer não queira. Porque não tem como uma igreja avançar e andar em unidade se cada um for fazer o que quiser, do jeito que quiser, na hora que bem entender. Não tem como.
Então, num exército, qual é o soldado que ignora a ordem do seu comandante? Pensa agora no exército. A gente está indo para o natural e voltando para o espiritual. Isso não acontece no exército, porque eles já entenderam o princípio de autoridade e o princípio de submissão. Eles sabem que se eles andarem sozinhos, eles vão morrer. Então, eles já entenderam. Nós somos o exército do Senhor, do Deus vivo. Né? E nós temos que entender esse princípio hoje. Fala hoje. Então, todavia, no exército da igreja, às vezes temos de implorar para alguns obedecerem. Temos que implorar para alguns obedecerem a uma ordem. Precisamos mostrar a eles todas as vantagens e tudo o que eles podem alcançar se obedecerem à orientação dada. Às vezes tem que convencer aquele líder ali. Você tem que convencer aquela pessoa ali, sabe? Mostrar o benefício que ela vai ter para ela poder fazer alguma coisa. Para ela servir o Senhor. E eu achei que isso não acontecia lá, mas a pastora Luiz escreveu, acontece, isso é em todas as igrejas. Então, olha só, imagine se um capitão, pastor Lemos, tivesse que persuadir um soldado sempre que precisasse lhe dar uma ordem. Ai, vamos, querido, agora vamos, avança. Ai, pega a tua arma, por favor, pega a tua arma. Ah, vamos. Né? Imagina só, quando viu o inimigo já veio, já era. Já era. Imagina só se o capitão tem que parar para estar persuadindo o soldado para avançar ou para fazer alguma coisa. Não tem como, irmãos. Não vai avançar. Não vai avançar. E não vai avançar. Não adianta. Para isso, nós precisamos andar em unidade. E para andarmos em unidade, precisamos entender o princípio de autoridade. Então, se nós apenas nos submetemos quando concordamos, é porque não os submetemos. Que o Senhor abra os nossos olhos nesses dias. E que nós tenhamos revelação desse princípio de autoridade. Que esse exército tenha revelação desse princípio de autoridade. A gente fala em autoridade também, lembra da cobertura espiritual. Se você faz algo independente, sem a tua cobertura espiritual saber, se faz da tua forma, por exemplo, dá uma orientação lá, tenha o estudo da célula. Aí o líder lá, não vou fazer esse estudo hoje, vou fazer outra coisa, porque Deus está me dando direção aqui, que não sei o quê, e faz outro estudo. Não segue a orientação do pastor. Será que é Deus que está dando essa direção para ele? Será que é Deus dando a direção para ele? De como usar? Deus nos dá a direção, o pastor Amarildo nos dá a direção com relação às apostilas, com relação às lições que nós vamos seguir. Todas andamos no mesmo espírito, na mesma direção, com o mesmo propósito, com o mesmo material, no mesmo dia, né, pastora? Nós andamos juntas. E nós sabemos que tem que ser assim. Né? Então, eu tinha uma líder, até não está mais conosco, que ela resolvia usar outro material. Não sei se a pastora lembra. Ela trabalhava, ela tinha uma célula de juvenis e ela achava que não precisava, ela usava o material que ela queria. Ela achava que a célula estava precisando e ela não seguia. E não teve jeito, até essa pessoa nem está mais conosco. Está num outro lugar. Então, assim, nós vemos, aí você vê assim, mas isso é ser rebelde? É. Mas rebelde não é só aquele que fala mal do pastor e vai embora. Não. Se você não seguir a orientação do teu pastor e não seguir a direção, você é rebelde. Tem um espírito. Mas nós precisamos do quê? Ai, pastora, mas é que vem na minha cabeça. Sai em nome de Jesus. Ah, pastora, mas é que daí quando eu vi eu já pensei. Não aceita. Eu rejeito esse pensamento contra a minha autoridade. Não, eu rejeito no nome de Jesus. Eu rejeito. Sabe que você pode impedir? Você não pode impedir um passarinho. Eu aprendi isso com o pastor Sérgio França. Quando ele me visitava lá na minha casa em Porto Alegre. Não era convertida ainda. Estava assim naquele processo. E um dia eu disse para ele que eu não acreditava nas coisas que ele falava. Porque já estava tudo assim muito difícil. Eu não acreditava mais em ninguém. Imagina se até o advogado nos enganou, imagina o resto, né? Então eu já não acreditava mais em ninguém. E ele falou um dia, eu disse, mas esses pensamentos vêm na minha cabeça. Ele disse, você não consegue impedir que um passarinho voe sobre a tua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Então esses pensamentos vão vir. Sabe, porque aquela semente ruim, infelizmente, ainda está
mas nós temos que buscar no Senhor e andar no Espírito. Amém? Então, é complicado, assim, essa palavra, assim, eu vejo uma palavra difícil de ministrar, já faz um tempo que eu tô estudando ela, fiz um áudio, não enviei para ninguém, agora eu vou enviar para os líderes, né, para as líderes, porque nós precisamos ter esse princípio entendido no nosso coração. Como falei agora há pouco, a honra não é um sentimento, é uma decisão, você tem que decidir honrar. Independente do que a pessoa seja, do jeito que a pessoa é, do jeito que a pessoa não é. Nós decidimos honrar. E a honra não é só da boca para fora. A honra, ela é do coração. É lá dentro do coração que você define isso. Então, primeiro você decide, eu quero honrar. Fala assim, eu decido honrar a autoridade que Deus colocou sobre a minha vida. Porque você tem que entender que ela é proteção. Fala proteção. Ela é cobertura. Porque sem ela você está descoberto. O pastor Bailey, pastor de idade, assim, que começou um trabalho de célula há uns 12 anos atrás, ele veio aqui até nessa igreja, ele fazia esse trabalho com célula, ele passou essa visão, né, da igreja sair das quatro paredes e ir para as casas, de que não existe um ungidão, mas existe os sacerdotes do Senhor, os ministros de Deus. E ele veio o propósito que ele tinha era esse aqui no Brasil. Ele é dos Estados Unidos. E quando ele foi embora, ele veio se despedir aqui na igreja, e ele falou que ele já estava pensando que quando ele chegasse lá, ele ia buscar alguém para ser autoridade sobre a vida dele. O senhor, que idade tinha? Cadê o pastor Álvaro? Fez 85. Para prestar contas da vida dele. E você, tem prestado contas da tua vida? Das coisas que você tem feito? Eu também trouxe uma palavra no discipulado um dia que a questão de você fazer coisas independente, e às vezes a pessoa não sabe que é independente. Mas ela resolve, vai fazendo, não comunica a ninguém. Quando você vê, a pessoa está lá fazendo um evento na praça, usando o nome da igreja videira, e o pastor não sabe. Aí a gente for olhar para o lado natural, até a gente pensa assim, mas olha só, foi lá fazer Se chega a acontecer alguma coisa, quem é que vai prestar contas? Quem é que vai responder por aquilo lá? Vou fazer uma paradinha. Amém. Mas se chega a acontecer um acidente, quem é que eles vão buscar? Quem é que vai responder? No natural é o pastor. Né? É o pastor que vai responder, o pastor dessa igreja videira. Então tudo nós temos que passar. Recebi uma vez um telefonema de uma irmã. Pastora, a senhora está fazendo uma paradinha lá na sinaleira assim, assim? Aí eu, não estou sabendo. Pastora, mas tem um grupo lá, fazendo paradinha e está dizendo que é da igreja videira. E tem crianças lá, pastora. E eu fiquei preocupada. Porque vai que acontece alguma coisa com aquelas crianças. Eu não sabia. E essa pessoa está lá, pode acontecer? Pode. Mas Deus é misericordioso, não ia acontecer, não aconteceu. Mas assim, está descoberta. Está descoberta. Porque se ela tivesse falado, mas eu não vejo isso, quero que vocês entendam. Eu não vejo isso, se você fez algum dia algo parecido, eu não vejo isso como um mal. Você não fez pensando. Você fez porque você não sabia. Acabou fazendo. Então, vocês têm que ter esse cuidado para não fazer nada sem a cobertura espiritual de vocês estar sabendo. Amém? Eu só queria ler com vocês em Levítico 10, 1, 2, uma palavra. Acho que o tempo está terminando já. É até meio-dia. Porque tem coisas que Deus manda você fazer. E tem coisas que Deus não manda você fazer. E você faz. E tem coisas que Deus manda e você não faz. E tem coisas que Deus não manda e você faz. E essas duas questões são relacionado com a submissão. 10, 1 e 2. Falar sobre os filhos de Arão, Nadab e Abiú. A palavra fala assim:
Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Eles estavam fazendo para o Senhor. Eles colocaram fogo no incensário para o Senhor. Mas Deus não tinha mandado eles fazerem isso. Então nós temos que cuidar. Quando Deus manda fazer e nós não fazemos, e Deus vai usar a tua autoridade para falar. Ah, mas Deus não falou comigo. Falou. Foi Ele que instituiu a autoridade, Ele falou com a tua autoridade e Ele que deu a direção. Ah, é que eu não sei, eu posso duvidar disso. Pode duvidar, mas eu acho bom você não duvidar. Que foi Deus que colocou. E seguir a orientação. Porque senão é fogo estranho. Porque senão é fogo estranho. Então, olha só. Colocaram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Fala assim, a submissão traz vida. E a insubmissão traz a morte. Traz a morte. Então, Deus havia estabelecido Arão como sumo sacerdote. Deus institui a autoridade. Arão era o sumo sacerdote. Deus instituiu Arão como sumo sacerdote. E seus filhos sob a sua liderança. Arão era a autoridade e seus filhos estavam sob a sua liderança. Quando os filhos resolveram fazer os sacrifícios sem orientação de seu pai, aquilo se tornou fogo estranho e o resultado foi a morte. Então, a consequência imediata da rebeldia é a morte. Qualquer pessoa que sirva a Deus sem discernir a autoridade oferece fogo estranho. E eu queria terminar com essa frase. Qualquer pessoa que sirva a Deus e não discerne a sua autoridade, a autoridade local que Deus colocou, já falei, independente de quem ela seja, pode ser um Saul, mas ele é a tua autoridade. Tá? Pense no Saul, quando vocês começarem a reclamar um pouquinho da autoridade que Deus colocou, pense no Saul. Tá? Então, Deus colocou. Se você servir a Deus sem discernir essa autoridade, sem respeitar, sem honrar, sem reconhecer essa autoridade, você oferece fogo estranho para o Senhor. E Deus só vai te dar a autoridade, o autor só vai te dar a autoridade quando você honrar, respeitar e reconhecer a autoridade que Ele colocou sobre a tua vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Eu queria que, se a Larissa pudesse tocar um louvor. Quero que agora você pense nas autoridades que Deus colocou sobre a tua vida. Esse é o momento de nós refletirmos, pensarmos, meditarmos na palavra. Eu quero que você pense agora nas autoridades que Deus colocou sobre a tua vida. E como você tem agido, porque aquilo que você fizer, aquilo que você plantar, você vai colher. Como você tem se portado, esposa, na sua casa com relação ao seu marido? Você tem honrado, você tem respeitado, você tem reconhecido a autoridade na sua casa? Como você tem se portado diante dos teus filhos? Como você tem se portado diante dos teus líderes? O que você tem falado a respeito? Sabe, você tem se levantado junto para falar mal, ou você tem se levantado para falar bem? Quero que você coloque a mão no teu coração agora e nós vamos orar. Oh Deus, arabaxei, azurianda, laradabaxei. Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos chamou. Deus, nós estamos aqui para cumprir esse chamado, Deus. Oh Deus, nós estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos andar em unidade.
Deus, nós queremos andar como um exército forte, prevalecente, um exército que avança no Senhor. Mas Deus, nos ensina, Deus, a andar em unidade. Que nós possamos entender esse princípio, Deus, de autoridade sobre a nossa vida. Que nós possamos, Deus, estar escutando do Senhor. Deus, nós queremos a Tua direção. Nós queremos que o Senhor nos mostre o caminho. Nós não vamos se o Senhor não for. Deus, nós queremos que o Senhor nos leve e nos mostre aquilo que o Senhor tem para cada um de nós como igreja. Pai, mas nós precisamos entender esse princípio de autoridade na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Comece a orar. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Entrega a tua vida, entrega teu ministério. Sabe, se renda ao Senhor nessa tarde, nessa manhã. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar. Nós estamos aqui, Deus, porque nós queremos te servir, Senhor. Esse exército não é nosso. Deus, esse exército é do Senhor. Foi o Senhor que levantou cada irmão que está aqui. Cada líder que está aqui foi o Senhor que chamou. Deus, nós queremos, Senhor, ser um exército que prevalece. Um exército que avança em unidade, Deus. Mas nós precisamos do Senhor. Que o Senhor nos mostre, Deus, onde nós estamos falhando. Deus, as coisas que nós temos feito. Por que nós não estamos avançando, Deus? Em nome de Jesus, que nós possamos entender essa palavra, Deus, que vem do Teu trono. Deus, nós queremos receber do Senhor nessa manhã. Nós queremos entender essa palavra. Dá revelação aos irmãos aqui, Pai, no nome de Jesus. Oh, Deus, nós estamos aqui para Te servir, Pai. Oh, Deus, nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos, Deus. Nós queremos o Senhor. Deus, como foi falado aqui na oração que foi feito antes, o que nós precisamos? Nós precisamos do Senhor. Porque se nós tivermos o Senhor, nós temos unidade. Se nós tivermos o Senhor, nós temos fé. Se nós tivermos o Senhor, nós temos sabedoria. Se nós tivermos o Senhor, nós temos a autoridade que vem do Senhor. Nós queremos é o Senhor, é a Sua presença, Deus, nas nossas vidas, Pai. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E é para isso que nós estamos aqui, Pai. Ó Deus, como exército posicionado, Deus, para Te servir, Deus, e avançar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.